Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos aí no episódio 2 do módulo 2, onde a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a representação e a ordem, como esse coração da estrutura eclesiástica. Você sabe que nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra representação ela perdeu muito peso. Você olha no mundo político, as pessoas se representam por meio de slogans, né? Já no mundo social é por meio de pautas. E até mesmo nas igrejas, representação tem sido confundido com gestão, com voz ativa ou às vezes mera delegação funcional. Mas a grande questão desse episódio é exatamente essa: o que significa verdadeiramente representar? Segundo a tradição bíblica, principalmente segundo a palavra de Deus, segundo a tradição filosófica e também o contexto eclesial. Então, esse episódio é uma investigação introdutória sobre o papel da representação, né? Principalmente representação como presença real de algo que transcende o indivíduo e como isso influencia diretamente a forma como nós pensamos governo, liderança e também culto na vida da igreja. E fazendo uma leitura desse contexto da tradição ocidental, a gente vai compreender que representar é manifestar uma realidade maior do que o representante. Isso é muito importante. E isso tem implicações profundas, né, para o modo como os líderes são escolhidos, né, a função das comissões e assembleias, a maneira como a gente se reúne como corpo e também a relação entre forma e substância na liturgia e na estrutura eclesial. Eu digo isso porque na Igreja Adventista, né, que valoriza a representatividade, a coletividade, esta reflexão é muito importante, ela é urgente, porque se a representação se tornar apenas função, nós vamos perder essa essência espiritual. Mas se ela for redescoberta como símbolo vivo de comunhão, né, símbolo vivo de missão e submissão à palavra, então eu acredito que cada reunião, cada nomeação, cada culto e cada ato de liderança pode se tornar uma liturgia da presença de Deus. Então, prepare-se para essa jornada que conecta teologia, né, filosofia e, acima de tudo, vida prática da igreja e que convida cada líder, cada membro, né, cada comunidade a representar com integridade o reino de Deus aqui na Terra. Quando você entende, né, esse contexto, né, a partir do estudo da filosofia política, né, que foi ponto que eu já falei aqui desde o primeiro episódio do módulo 1, que foi se tornando uma das minhas paixões, nós vamos aprender que toda forma de representação ela pressupõe algum tipo de visão antropológica. Falamos um pouco disso também no módulo anterior, né? Ou seja, né, a forma como a gente representa algo está diretamente ligada ao que a gente crê sobre a natureza humana. E ao longo da história ocidental, duas visões principais disputaram esse campo. Primeiro, a visão clássica e cristã, que vê o ser humano como uma pessoa, um ser aberto ao transcendente, né? Com essa capacidade de representar aquilo que excede o seu entendimento, e aí a gente entende Deus, a verdade, dentro do contexto, né, grego, o bem, né? A virtude, a comunidade, tudo isso. E, por outro lado, uma outra visão, que é a visão moderna, mais materialista, que vê o ser humano como um indivíduo fechado em si, né? E aí a representação é apenas um reflexo das vontades particulares. Então, quando a gente analisa a tradição hebraico-cristã, que ensina que representar é tornar-se, né, tornar isso presente, você vai ver isso bem claro na representação dos profetas, os profetas de Deus diante do povo, né? Por exemplo, o sacerdote representa o povo diante de Deus, o culto representa a realidade celestial, né? A liderança representa o chamado coletivo. Tudo isso aponta para uma teologia da presença, né? Uma antropologia simbólica, onde o ser humano ele é ponte, ele é canal, ele é sinal. Por isso, representação, amigos, não é substituição. Não é dizer eu falo por mim mesmo, mas é o contrário, é dizer eu estou aqui como uma expressão de algo muito maior. É isso que faz da liderança cristã um ministério e não apenas uma profissão. É por isso que quando algumas pessoas tomam a sua voz como se fosse a voz da igreja,
nós incorremos nesse perigo, tá? Porque a igreja é a voz colegiado, tá? Representativo, e não apenas de uma pessoa, tá bom? É por isso que as instituições, elas são uma representação da ordem, porque ela não é uma pessoa. Uma instituição representa um colegiado, um grupo de pessoas. E a Igreja Adventista possui uma estrutura organizacional que é cuidadosamente desenhada para refletir uma ordem representativa, amigos. Cada instância, desde a igreja local até a associação geral, existe não para se autopreservar, tá bom? Mas é para tornar visível o corpo de Cristo em ação. As instituições adventistas, elas são uma representação viva de uma teologia da comunidade, uma teologia missiológica, da missão e, obviamente, da escatologia, como a gente já falou no episódio anterior. Se você olhar desde a sua organização, em 1863, a denominação optou por um modelo representativo que distribui autoridade, tá? Que promove essa participação e evita tanto esse centralismo autoritário, quanto também a fragmentação congregacionalista. E esse modelo nasceu exatamente de uma profunda convicção teológica, que o Espírito Santo guia a comunidade e não apenas indivíduos isolados, tá bom? Então, quando a gente vê as decisões da igreja, elas devem ser tomadas por meio do diálogo, elas devem ser tomadas por meio da oração e dessa deliberação comunitária. É por isso, gente, que toda instituição adventista tem esse valor simbólico. Ela torna presente a missão da igreja exatamente no tempo e no espaço, né? Por exemplo, uma escola, ela representa a vocação para formar discípulos, né? Um hospital representa a compaixão de Cristo. A sede administrativa no lugar representa a unidade da fé e da missão ali. Cada instância institucional é uma embaixada do reino de Deus. E essa representatividade também se revela em instituições, quer sejam educacionais, de saúde, editoras, agências humanitárias e nas igrejas. Um colégio adventista é mais do que um centro de ensino. Ele é uma extensão do ministério da igreja. Um hospital adventista não é apenas um prestador de serviços médicos, mas é uma expressão encarnada do ministério de cura de Jesus. A ADRA representa não só a ajuda humanitária, mas o testemunho prático do amor de Deus às nações. Contudo, pessoal, essas representações elas só cumprem a sua missão quando elas estão integradas espiritualmente ao corpo da igreja. Instituições que se perdem, né? Que vai perdendo esse vínculo com a base comunitária, elas correm o risco de se tornarem burocráticas, se tornam distantes e completamente autorreferentes. Por isso que é muito essencial cultivar uma cultura de avaliação, de prestação de contas, de escuta, de muita oração entre os diferentes níveis institucionais e principalmente a comunidade local, né? A ordem representativa, ela se sustenta nessa comunhão e nessa transparência. Quando você olha a representatividade, isso também exige consciência espiritual, porque não se trata apenas de funcionar bem, tá? Não se trata apenas de funcionar bem institucionalmente, mas de representar bem o caráter de Deus. Quando uma comissão ela é transparente, a gente fala muito disso aqui, de uma comissão ser transparente, né? Quando uma liderança ela presta contas com humildade, quando uma escola busca excelência missionária, a igreja torna-se visível ao mundo como uma cidade sobre o monte. Portanto, dentro da minha perspectiva aqui, né, dentro do nosso estudo dessa série, a igreja adventista, ao organizar-se representativamente, ela não está apenas criando um sistema de governança. Ela está encenando institucionalmente a presença do reino de Deus na história. Cada instituição, cada comissão, cada voto, cada ação administrativa deve ser uma reverberação dessa palavra, né? Palavra profética que nos diz: façam tudo decentemente e com ordem. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, né? Versículo 40. A representação na vida da igreja, gente, é para servir, não é para controlar. A representação verdadeira não é apenas uma função técnica ou burocrática, ela é um vínculo moral, ela é um vínculo espiritual e simbólico. O representante, ele não fala em nome próprio, mas ele carrega uma missão. Essa é a consciência que todo líder de igreja tem que ter. Ele não defende interesses pessoais, mas ele encarna valores, princípios e compromissos que transcendem a sua própria vontade. Por isso que a gente se dobra como voto vencido muitas vezes em muitas comissões. Nenhum problema. Isso é especialmente importante quando a gente olha o contexto eclesiástico. Muitas vezes nas comissões, nas assembleias da igreja, representantes são eleitos para cargos ou nomeações
muitas vezes com base em afinidade política ou regional. E aí você vai entendendo por que a ordem vai sendo fragmentada, né? Às vezes por tempo de experiência, ou simples rotatividade de funções. Eu já vi isso acontecer. O indivíduo fica 10 anos aqui, depois vai fazer mais 10 anos lá, mais 5 anos lá, e ele nunca saiu daquela função. Não é simplesmente porque ele é bom, tá? É porque uma rotatividade, muitas vezes, de funções vazias, sem um fundamento. No entanto, quando você olha a Bíblia e a tradição da igreja primitiva, apontam para um modelo radicalmente diferente. E o modelo é de um servo líder, tá? Porque representar é responder a um chamado, pessoal. E nas escrituras, a gente vai ver nas escrituras que os líderes eles eram escolhidos não por conveniência, mas por convocação divina. Se você olhar, Moisés resistiu ao chamado, Jeremias não se sentiu incapaz, Paulo se declarou indigno, mas todos aceitaram representar algo que era muito maior que eles. E o mesmo vale para quem hoje assume uma função representativa na igreja. Porque um ancião, por exemplo, de igreja local, ele representa o rebanho local ali diante da comissão. Um delegado representa a igreja local diante do campo. Um pastor representa a comunidade diante de Deus e diante da missão. Mas representar também significa estar disposto a se sacrificar, amigos. E aí eu me refiro que é necessário aprender a interceder, a ouvir, a discernir, a proteger, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impopular, mesmo quando é cansativo. Porque senão a gente pode cair no perigo, tá, gente? Da politização da representação. E o que é isso, Alex? A gente precisa estar atento, estar alerta ao risco dessa politização da representação, quando o cargo se transforma em símbolo de status, quando o cargo se transforma em símbolo de poder ou de autopromoção. Aí, nesse caso, sabe o que acontece? O serviço se torna plataforma, o cargo vira carreira, e aí a missão se esvazia. Isso acontece, por exemplo, quando líderes são eleitos por estratégia de bloco, e não por oração, não por maturidade. Quando uma comissão funciona como um tribunal e não como um espaço de comunhão e discernimento, né? Quando decisões são tomadas com base em vantagem institucional e não com base na missão bíblica. E o resultado disso tudo que gera automaticamente a desconfiança, desmotivação, desordem espiritual. Aí a comunidade vai perdendo o sentido de corpo. Os membros se sentem completamente desconectados e os líderes, eles vão se tornar gestores, eles não são mais pastores. É muito importante a gente entender o modelo de representação cristã, porque Cristo, gente, é o nosso supremo representante. Ele encarnou a justiça, ele encarnou a verdade e a graça diante do Pai, e ele intercede, ele guia, ele protege, e ele mesmo disse, né, para nós. E quem quiser ser o maior tem que ser servo de todos. Esse é o modelo, amigos. A liderança na igreja deve espelhar o lava-pés e não o trono. Deve refletir a cruz e não a coroa. E na igreja adventista, que tem um sistema representativo profundamente bíblico, a gente tem que pensar nisso. Mas ele só vai ser saudável se ele for exercido com oração constante, amigos. Quanto isso é importante. Com esse ambiente de confiança mútua, de escuta espiritual, de submissão à palavra. Então o chamado aqui é um chamado à reforma prática, principalmente na cultura da representação. Quando você olha com base na experiência da igreja, nós podemos sugerir aí ações concretas para fortalecer a integridade da representação. Por exemplo, a gente precisa olhar os nossos critérios espirituais para nomeações. Não basta saber fazer, pessoal. É preciso ser exemplo de vida, tá? É preciso ser exemplo de vida, é preciso ser alguém puro nas intenções e íntegro nas palavras e nas ações. A maturidade espiritual deve preceder a competência técnica. Não estou falando que não tem que ter competência técnica, mas deve preceder a competência técnica numa vida espiritual. Essa preparação espiritual também dos delegados, a gente tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes muitas pessoas são convocadas para uma assembleia, eles não têm a mínima ideia do que vai passar ali. Tá? É muito importante, antes das assembleias, quem sabe realizar cultos de oração, de estudo, de reflexão, mesmo nível local, tá bom? Conversar um pouco do que significa teologicamente dentro da igreja, o que é representar, enviar alguns materiais sobre liderança e serviço de como participar das assembleias. Eu raramente vejo isso. Aqui até nos Estados Unidos a gente tem um pouco dessa preparação, mas em alguns outros lugares eu não vejo muito isso. Pode ser que tenha em alguns outros lugares de maneira muito eficiente. É muito interessante, porque uma outra coisa que pode nos ajudar nisso é criar esses ambientes de diálogo permanente, né? Criar
conselhos de escuta local, onde membros possam compartilhar suas visões com transparência e respeito. Aqui mesmo, na nossa conferência, a gente tem o que a gente chama de Town Hall, que são oportunidades que a gente dá no ano para chamar a igreja, para a gente falar o que está acontecendo, colocar os microfones, ouvir os irmãos, ver quais são as impressões dele, onde a gente pode melhorar, crescer. Não é uma vez, né? Não é uma vez numa assembleia a cada 4, 5 anos, não. É todo ano. E a gente pode fazer isso para criar conexão, para escutar. Afinal de contas, nós não temos um sistema representativo. Eu estou falando aqui, pessoal, da gente treinar líderes para ouvir mais do que falar. Faz sentido isso para você? É também muito importante a gente entender revisão de ciclos de nomeações, avaliar se as práticas vigentes que nós temos promovem fidelidade à missão. Elas são apenas repetição de estruturas. É necessário a gente restaurar o caráter profético da representação, amigos. O representante não apenas ele executa decisões, mas ele confronta, ele discerne, ele propõe caminhos novos. E ele representa a comunidade de Deus ali, ele não apenas está diante da instituição. Quando você olha esses elementos, né, a gente vai percebendo que a representação autêntica ela é um ministério, amigo. Ela exige humildade, ela exige vigilância, fidelidade. E ela é, acima de tudo, a disposição de liderar lavando os pés. De ouvir o Espírito Santo, mais do que ouvir as massas. De ser fiel aqui, ó, à palavra de Deus, mesmo quando o sistema pressiona para o contrário. Então esse chamado é um chamado para a liderança como, eu diria, como um elo civilizatório. É um olhar sobre como a gente pode criar uma representação realmente autêntica. Quando você olha a liderança da Igreja Adventista, ela não opera apenas por função, mas acima de tudo por vocação espiritual. Ela representa uma ponte viva entre a estrutura e a missão, entre o passado e o futuro da igreja. Então, quando a gente fala de presidentes, diretores, né, de departamentos, pastores, anciãos, eles não são apenas gestores de processos. Eles são agentes espirituais de unidade, de inspiração e discernimento. E ao longo da história da Igreja Adventista, por exemplo, se você olha os presidentes mundiais, é a minha intenção que o módulo 4 seja um rastreamento de todos os presidentes de associação geral e a gente trabalhar um pouco sobre essa representação através deles. Então, tem muita coisa legal pela frente, tá? Vou te dar um highlight bem pequenininho disso aí, tá? Quando você olha os presidentes mundiais, eles desempenharam um papel decisivo nessa formação de ethos institucional, principalmente no avanço missionário global da igreja. Quando você olha nomes, por exemplo, como Daniels, A.G. Daniels, né? Que consolidou a estrutura representativa da igreja. Quando você pega aí o avô do meu presidente aqui, né, o Robert Falkenberg, o Bob Falkenberg, como era bem conhecido, que liderou um período assim de muita globalização e expansão na comunicação tecnológica da igreja. Mesmo o Jan Paulsen, que enfatizou bastante a questão do diálogo, essa abertura intergeracional, são exemplos de como o estilo de liderança influencia diretamente a identidade e o testemunho da organização. Esses líderes eles não apenas administram decisões, eles encarnam visões, amigos. Daniels, por exemplo, organizou a missão. Né? Se você olhar o Ted Wilson, não o Ted Wilson agora, mas o pai do Ted Wilson, Neil Wilson, ele estabilizou a estrutura em tempos de tensão cultural muito forte. O Bob, por exemplo, abriu igreja para a comunicação tecnológica global. O Paulsen dialogou com os novos públicos e gerou pontes. Cada um, de certa maneira, traduziu a sua maneira, né, a ordem representativa em prática viva e pastoral. Então, a liderança civilizatória é justamente essa capacidade de sintetizar tradição, missão e contexto. E a função presidencial, assim como outras formas de liderança eclesiástica, elas precisam manter viva essa tensão entre o carisma e a estrutura. Um líder que representa apenas a máquina institucional, ele perde a sua força profética. Por outro lado, um líder que é apenas carismático, desconsidera os processos, ele fragiliza a continuidade e a confiança. Então, o equilíbrio aqui está em cultivar coerência entre chamado pessoal, consistência institucional e sensibilidade escatológica. No último módulo, eu vou trabalhar mais a história de cada um dos presidentes da igreja e eu acredito que vai ser fascinante. Até porque a maioria dos membros não conhece esses grandes homens e os seus contextos. Pouca gente, quando eu mostro as fotos assim, sabem quem foi Branson, por exemplo, McLean e outros, entendeu? Vai ser muito legal esse momento aí.
Para que isso ocorra, né, todo esse entendimento de um líder como esse líder com essa visão maior, mais ampla, eu acredito, e eu falo isso sempre, que o preparo dos líderes não deve restringir a administração de reuniões e a aplicação de manuais. Isso é importante, mas não pode se reduzir a isso. É necessário formar líderes com profundidade teológica, né, com profundidade espiritual robusta, uma visão missional muito clara e uma habilidade relacional. Não é fácil isso, mas é para isso que nós somos chamados, tá? Eles devem ser embaixadores do reino. Nós, pastores, devemos ser embaixadores do reino. Líderes de igreja local, conscientes de que a autoridade espiritual é um dom, pessoal. Não é uma conquista. É uma responsabilidade. Não é só um privilégio. Liderança civilizatória, no contexto adventista, é aquela que articula a ordem com a esperança. Tá? Quando ela articula a missão com prudência, a doutrina com sensibilidade pastoral. É a liderança que olha para o futuro sem trair o passado, que respeita o corpo e escuta o Espírito Santo, que guia, mas também se deixa guiar, que age em nome da comunidade debaixo daqui, da palavra de Deus. É essa compreensão que é vital em tempos de crise e de representatividade institucional, tanto dentro quanto fora do contexto religioso. Tá? Porque quando o mundo desconfia das autoridades e quando as estruturas parecem engessadas, né, líderes que representam com integridade, eles se tornam sinais proféticos do reino de Deus. E a Igreja Adventista, pessoal, com a sua longa tradição representativa, tem em suas mãos, ao meu ver, a oportunidade de formar esse novo tipo de liderança, que é enraizada, que é corajosa, que é humilde, mas que, acima de tudo, é profética. Isso tem implicações para a liderança absurda do sistema de governo. Porque se representar é tornar presente, então todo líder na igreja deve tornar presente a voz da missão, fidelidade à palavra e o espírito que envolve a comunidade. Isso transforma radicalmente a forma como nós escolhemos, formamos e sustentamos nossos líderes, porque o ancião vai representar a maturidade espiritual da igreja local, não apenas a sua organização. O presidente de uma associação, de uma conferência, ele representa o compromisso missionário da região, e não apenas a sua estabilidade institucional. Né? Um delegado ali de uma assembleia, ele representa a consciência da comunidade diante das decisões coletivas e não apenas a sua preferência pessoal. Então, gente, quando a gente entende essas coisas, a filosofia política moderna, por exemplo, né, com a sua lógica, o seu contrato, gestão, que fica todo o tempo tentando nos convencer de que os líderes são funcionários administrativos, a gente vai entendendo que é mais que isso. Porque no pensamento cristão, vai sempre nos lembrar que líderes são símbolos vivos da ordem espiritual e que o exercício da liderança é em si uma forma de culto. Isso é tão poderoso, é tão profundo, tá? Porque você vai vendo aí um outro elemento, que é a liturgia, tá? A liturgia da ordem, tá? Existem aqui procedimentos que encenam essa ordem. A ordem não é apenas o que se decide, mas como se decide. Os procedimentos eclesiásticos da Igreja Adventista, como comissões, assembleias, sessões administrativas, não são apenas mecanismos operacionais, eles constituem verdadeiros espaços litúrgicos nos quais a comunidade de fé, ela expressa então a sua maturidade espiritual, o seu entendimento da missão. Então, liturgia aqui, pessoal, não se refere apenas a um culto formal, né, um worship service, não, mas é a repetição simbólica e comunitária de práticas que revelam esse ethos da igreja, esse DNA da igreja. Uma assembleia de nomeações, por exemplo, ela é um ato de culto na medida em que é conduzida em espírito de oração, de escuta e de reverência. A leitura de um relatório missionário, numa assembleia, por exemplo, é a apresentação de uma nova, a apresentação de uma nova liderança. Né? Quando você olha a votação de um plano estratégico, tudo isso, quando feito com consciência espiritual, se torna parte de culto racional da comunidade, como diz Romanos 12. E é essa perspectiva que exige que os procedimentos eles sejam respeitados não apenas por sua utilidade técnica, mas é por sua função pedagógica e espiritual. Quando você olha a clareza das pautas, né, a transparência dos votos. Eu tive a oportunidade de ser secretário executivo por um tempo numa associação no Rio Grande do Sul. E quanto que eu lembro que o líder que eu tinha na União, pastor Valdílio Quadrado, né, saudoso pastor Valdílio Quadrado, ele dizia: Alex, cuidado aqui, os votos têm que ser corretamente, né,
digitados aqui, tudo bonitinho, dentro de um padrão. Por quê, gente? Porque envolve transparência. Ali envolve inclusão de vozes. Ali tem uma condução respeitosa por meio de debates. Ali houve oração, reflexão. E tudo isso forma o que nós podemos chamar de uma liturgia administrativa. Ela não substitui a adoração, mas ela amplia a adoração. É nesse sentido que se pode dizer que a ordem se encena. A forma como os líderes conduzem as reuniões e como os membros participam revelam, sem dúvida, o tipo de igreja que nós desejamos ser. A gente quer ser uma igreja dentro de uma expressão que às vezes não se fala dentro do contexto adventista, mas ela é uma expressão que expressa muito bem isso. Ela é uma igreja sinodal, em que todos caminham juntos, ou ela é uma igreja verticalizada, onde poucos decidem por muitos? Top-down. Ela é uma igreja que escuta o Espírito Santo por meio da comunidade, ou uma igreja que reproduz decisões padronizadas sem discernimento? É disso que nós estamos falando, que a gente tem que refletir. As práticas administrativas, elas podem fortalecer ou enfraquecer a espiritualidade da igreja. E quando a ordem é imposta, ela gera apatia. Quando ela é negociada em interesses particulares, ela perde legitimidade. Mas quando, gente, ela é vivida como um ato de fé, de expressão da presença divina, então, gente, ela se torna instrumento de edificação. É por isso que nós precisamos revisar periodicamente nossos procedimentos, não apenas quanto à funcionalidade, mas quanto à sua espiritualidade. Essa série é para isso. Tá? Se você não vê muito essa reflexão aí, é para conduzir as pessoas para isso. É para a gente entender. Nossas assembleias refletem, de fato, nossa crença na atuação do Espírito Santo? Será que nossas comissões demonstram sensibilidade pastoral e justiça? Será que os nossos processos, eles incluem os mais frágeis, os menos ouvidos, os culturalmente distintos? Então, gente, os procedimentos da igreja, eles são parte de uma liturgia da ordem. Isso é muito legal entender. Tá? Essa liturgia, ela só é fiel ao reino quando reflete o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é o servo que lidera, o mestre que escuta, né? É o rei que lava os pés. Representar a ordem, gente, é também ensiná-la com beleza. Algo tão em falta hoje em dia. Com beleza, com verdade, com reverência. Isso tem implicações tremendas. Tem implicações, inclusive, para o culto, né? Tem implicações para a liturgia da vida prática da igreja. Há uma ligação profunda aqui entre representação e liturgia. Porque se o culto é o ponto alto da comunhão entre Deus e seu povo, ele deve ser organizado de modo que os símbolos, a ordem, a condução e a liderança manifestem e não escondam a presença de Deus. Em outras palavras, tá, pessoal? O líder do culto representa Cristo como servidor. Ele não é um mestre de cerimônias. Quando você pega lá a leitura bíblica, tá? Ela representa a palavra viva. Não é um ritual de introdução. A música representa a adoração de coração, não é uma performance estética. O sermão, pessoal, representa a voz profética que confronta e que consola. E no contexto adventista, onde a gente valoriza a ordem do culto, a participação coletiva e a centralidade da palavra de Deus, isso significa que cada detalhe da liturgia precisa recuperar sua dimensão simbólica, sua dimensão espiritual e representacional. Isso é muito importante, pessoal. É a partir daí que você vai entendendo que o mistério surge como garantia de permanência. E isso é um desafio da modernidade, tá bom? É um desafio da modernidade. Porque a gente vive em uma era marcada por racionalidade técnica, pela padronização dos processos e pela obsessão por resultados. E a modernidade exige eficiência, rapidez, controle, né? Valores que, quando aplicados sem filtro à vida eclesiástica, podem comprometer a essência da ordem espiritual. Tá? Tudo que eu estou dizendo aqui. Quando são aplicados sem filtro à vida eclesiástica, o que acontece é você pode comprometer a ordem espiritual. E nesse contexto, o mistério, aquilo que não se reduz ao cálculo, ao método, à norma, ao Power BI, torna-se um fator essencial para garantir essa permanência da igreja como corpo vivo e espiritual. Aqui nós estamos falando, pessoal, da autoridade espiritual, tá? Diferentemente de uma autoridade institucional. E a autoridade espiritual não se impõe por estrutura, mas se reconhece pela unção. O respeito
ao mistério implica, obviamente, compreender que há dimensões da liderança, da comunidade e da missão que não podem ser plenamente explicadas ou gerenciadas. Daí o mistério do Espírito. O pastor que muitas vezes em lágrimas intercede por seu rebanho, né? Uma comissão que em silêncio reverente discerne a vontade de Deus. Uma assembleia que é tocada pelo Espírito Santo, que decide com unanimidade inesperada. Tudo isso escapa à lógica técnica e revela a profundidade do mistério eclesial. Isso é bonito quando isso acontece, tá? E são decisões que você vê a atuação. E a tradição bíblica está repleta de sinais desse mistério, né? O tabernáculo onde Deus enchia o lugar, né? Aquela fumaça, o Shekinah. A escolha de líderes improváveis como Gideão e Davi. Quando você olha o concílio em Atos, né, guiados tanto pela palavra quanto pela revelação do Espírito Santo, aí você vai ver a ordem divina, né, muito clara. Você vai ver que nunca foi apenas um sistema, sempre foi sustentado por uma presença. E presença não só se administra, ela se acolhe, pessoal. E no mundo contemporâneo, a tentação é secularizar a ordem, tornar a igreja uma empresa, né? Igreja SA. Né? Transformar o pastor como um gestor e os membros em consumidores. E nesse cenário, o mistério desaparece. E aí com ele desaparece também a reverência, desaparece a expectativa espiritual e, por fim, a capacidade de escutar o invisível. Aí a igreja, então, corre o risco de perder sua identidade profética, sua vitalidade espiritual. E por isso, pessoal, eu digo, e essa série é para isso mesmo. Por isso, é necessário preservar o mistério como uma dimensão constitutiva da ordem. Isso não significa abandonar a organização ou desprezar a técnica, jamais, mas é submeter tudo isso ao senhorio de Cristo. Toda reunião deve começar com oração e não apenas com formalidade, mas com uma confissão de dependência. Toda escolha de liderança deve ser precedida por jejum e escuta da comunidade. Já falei isso no módulo 1, né? Quisera eu que muitas assembleias pudéssemos promover dia de jejum no dia dessas assembleias. Dia de jejum, de muita oração, momento de escuta. Toda decisão, pessoal, deve ser testada não apenas pela estratégia, mas pela fidelidade à missão e pela presença do Espírito Santo. O mistério também é o que confere humildade à liderança. Quem governa sobre a consciência do mistério não se sente dono da verdade, mas da palavra. É servo da palavra. Sabe que está lidando com realidades sagradas. Sabe que está lidando com pessoas redimidas e com a missão eterna do Evangelho. E é essa consciência que impede a arrogância institucional, que protege a igreja contra os ídolos da eficiência, do poder e do ativismo. E por fim, pessoal, você vai ver que o mistério é o que dá resistência às crises. É o que dá resistência às crises da igreja. Quando as estruturas são ali abaladas, quando os recursos estão escassos, quando os números não são animadores, é o mistério que sustenta a esperança, porque a igreja não vive apenas do que vê, mas do que crê. Não caminha apenas pelo que planeja, mas pelo que discerne. E não representa apenas o modelo organizacional, mas a presença viva do Deus no mundo. Isso é maravilhoso. Quando Deus se faz presente. Não é representação que a gente está falando? Isso tem implicações tremendas para as nossas assembleias, para as nossas conferências, o papel representativo dos delegados, porque a representatividade, gente, não é apenas uma doutrina ou princípio de organização abstrato. Ela se concretiza em processos vivos, pessoas reais, especialmente nas assembleias, nas conferências, né? nas concessões deliberativas da igreja. E é nesses espaços que a ordem representativa da igreja se torna visível, se torna prática e, sobretudo, espiritual. A assembleia da igreja local, por exemplo, uma comissão de igreja local, ela é, por excelência, o espaço de exercício do sacerdócio de todos os crentes. E quando leva para o plenário, fantástico. Nela ali você vai ver que decisões, né, sobre liderança, estratégia missionária, orçamento, ministérios, são tomadas em espírito de comunhão. E é ali que o membro simples da igreja ele participa ativamente do corpo, votando, propondo e sendo ouvido. Essa participação forma a base de todo o sistema representativo. Tá? Nas conferências, aí, nas comissões, né, sessões maiores, desde sessão geral e outras sessões de uniões, assim por diante,
esse princípio ele se amplifica. Delegados, eles são escolhidos para representar a comunidade. Ele não está ali para defender interesses pessoais ou regionais, mas para discernir coletivamente, à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo, o caminho da missão. Quais são os caminhos da missão para a nossa igreja? O papel do delegado aqui é um papel pastoral, ele é um papel espiritual. Ele precisa conhecer bem a igreja que representa. Ele precisa manter-se em oração. Ele precisa buscar sabedoria e não temer posicionar-se com coragem. É necessário, gente, fortalecer a formação espiritual dos delegados. Digo isso com certeza absoluta. Prepará-los com estudo, tá? Como é que é representar a igreja? Desenvolver orientação sobre ética. Às vezes tem uns comentários que não faz nenhum sentido, são comentários para denegrir, para tirar de cena determinada pessoa. Então, a gente quer orientar sobre ética, ferramentas de escuta, de reflexão, tá? Estamos falando de que as nossas reuniões precisam ser mais do que sessões técnicas, devem ser verdadeiras assembleias espirituais. Há cultos que são momentos de intercessão, espaço de escuta do Espírito Santo, que são essenciais para que o ambiente represente de fato a presença de Deus no meio do seu povo. Então, a representatividade aqui, pessoal, também precisa se expressar em inclusão, tá? E é fundamental, e eu digo isso, é fundamental que jovens, né, povos de diferentes culturas, mulheres e contextos, né, diferentes contextos, estejam presentes nos espaços de decisão, não por pressão, não por sociopolítica, mas por fidelidade ao corpo diverso que é a igreja. Uma igreja que não representa a totalidade da igreja enfraquece a sua legitimidade e empobrece a sua visão. E quando a representatividade é exercida com responsabilidade, a igreja experimenta reavivamento. Os membros confiam mais na liderança, as decisões são mais sábias e contextualizadas. A missão avança com muito mais força e alegria. Quantas vezes eu vi o presidente da União, quando a gente tinha assembleia, dizer o seguinte: olha, a gente tem que colocar mulheres aqui, porque se depender só tinha homem, né? Ou a gente tem que representar aquela região, porque se depender só as igrejas grandes queriam colocar pessoas ali. Muito importante. Vai gerar confiança, pessoal. A missão avança com muito mais força e alegria. Quando ao contrário, né, a representação. O contrário disso é quando a representação se torna um rito formal sem vida interior. Aí a igreja estagna. Aí a confiança se esvai. E aí o Espírito Santo se entristece, né? É exatamente isso que acontece. Por isso, pessoal, é preciso cultivar continuamente o espírito da representação. Reformar os processos quando necessário. Ensinar a igreja sobre o seu papel. Criar espaço de participação. Ouvir as vozes das margens. Muito importante. Valorizar os fóruns de decisão como altares de escuta e envio. É ali que se discernem os próximos passos. E é ali que a ordem encontra o seu sentido. Não no controle, mas no envio missionário. Isso é poderoso. Nós estamos falando, gente, de representação. Isso é o coração da ordem eclesiástica. Quando ela é bem compreendida e praticada com fidelidade, ela sustenta a unidade, ela promove a participação, ela protege a doutrina, ela impulsiona a missão, representar e tornar presente o corpo. É ouvir a comunidade e responder ao Espírito Santo. É transformar reuniões em liturgias e decisões em atos de adoração, pessoal. Por isso que nesse episódio a gente viu como as instituições, a liderança e os ritos e a estrutura da Igreja Adventista podem e devem ser expressões vivas dessa teologia representativa. A gente viu aí que o mistério da autoridade espiritual e o desafio da modernidade exigem uma igreja que mantenha o altar no centro da decisão. E vimos, sobretudo, que cada assembleia é um santuário, cada delegado é um intercessor. Então, gente, estou ansioso pelo próximo episódio, porque a gente vai explorar como evitar os riscos da centralização. Como que a gente pode cultivar lideranças proféticas e promover estruturas que sejam tão flexíveis quanto firmes, fiéis à verdade e sensíveis ao contexto. Porque a verdadeira ordem é aquela que prepara um povo para se encontrar com o nosso Senhor. Essa é a verdadeira ordem. Se você quer isso e está ansioso por isso, então vem com a gente no próximo episódio. Eu te vejo lá. Um grande abraço.